Vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula de matemática, certo? Com o tema de hoje, multiplicação. Vamos sanar todas as dúvidas que ainda restam com relação a esse tema, certo? As nossas maiores dificuldades na questão de interpretação de questões que envolvam multiplicação, os conceitos básicos também. Esses conteúdos de multiplicação vocês já viram em sala de aula, só que mesmo assim é sempre importante relembrar, porque nós sempre vamos ter questões envolvendo multiplicação e podemos algumas vezes nos confundir, ter algumas dúvidas que ainda não tiramos. Então esse é o momento de sanarmos nossas dúvidas e de fixarmos ainda mais o conteúdo, ok? Vamos começar resolvendo um probleminha. Minha mãe comprou 3 caixas de ovos. Se em cada caixa tem 6 ovos, quantos ovos ela comprou no total? Aí eu pergunto a vocês, como é que a gente pode resolver esse problema? Vocês podem já chegar para mim e falar assim, é muito fácil, eu tenho uma figura aqui, ó. Vou sair contando todos os ovos, 1, 2, 3, até o final. Tá errado? Não, é uma forma que você tem de chegar à resposta da questão, certo? O objetivo da questão é justamente a gente resolver de alguma forma. Só que nós temos 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. E cada uma é utilizada para resolver um tipo de problema, né? Nos permite fazer isso. Então, nós temos que resolver os problemas matemáticos de maneira sucinta e de maneira coerente, utilizando a operação mais indicada para o tipo de questão. No caso dessa questão aqui, eu tenho informações de que a mãe dele comprou 3 caixas de ovos e que cada caixa tem 6 ovos. Então, o que é que eu já poderia fazer? Eu poderia simplesmente resolver esse problema por multiplicação, multiplicando 6 vezes 3. Em vez de somar, por exemplo, 6 mais 6 mais 6, ou de contar um por um dos ovos, certo? Seria uma maneira sucinta, rápida e coerente de resolver o meu problema. Em vez de 6 mais 6 mais 6 igual a 18, podemos simplesmente realizar a multiplicação. 6 vezes 3, 18. A multiplicação, como eu falei, é uma das operações matemáticas, né, que vai permitir o aumento de quantidades. E a multiplicação também é uma operação que nos permite diminuir a quantidade de vezes que teríamos que somar, por exemplo, fazendo um cálculo de multiplicação, certo? Só que a gente tem que, antes de realizar qualquer cálculo de multiplicação, conhecer um pouco mais sobre essa operação matemática, certo? A multiplicação, ela possui termos que fazem parte da sua estrutura, certo? Então, eu sempre vou ter um fator ou um multiplicador, que é o número que vai me dizer quantas vezes o multiplicando será repetido, será multiplicado. E eu temos o multiplicando, que é o número que será multiplicado. Então, 8 vezes 3. E eu tenho o meu produto, que nada mais é do que o meu resultado da multiplicação. Então, eu posso chamar de fator ou multiplicador o número que fica em cima, o fator ou multiplicando o número que fica embaixo, e o resultado final da minha multiplicação eu chamo de produto. O primeiro fator ou multiplicador deve ser sempre o número de valor maior, certo? Ao armar a conta, os fatores devem estar sempre alinhados, ou seja, unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena e centena em cima de centena. E nós sempre iniciamos a multiplicação a partir das unidades. Vou mostrar aqui como exemplo tudo isso que eu falei. Vamos resolver a operação 12 vezes 131, certo? Essa minha conta ela não está armada ainda, eu vou armar agora. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Colocar sempre o número maior, que é 131.
Vou alinhar ele em unidade, dezena e centena, certo? Às vezes, na hora da prece, a gente acaba fazendo o cálculo meio que o número jogado, de qualquer jeito, mas nós temos que fazer bem organizadinho a estrutura da multiplicação, até mesmo para que na hora do cálculo a gente não se confunda. Então, coloquei o número maior em cima, 131. Multipliquei por 12, né? Estou multiplicando por 12. Olha como está alinhado o meu 1 com o meu 2, o meu 3 com o meu 1, certo? Tudo alinhado. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Iniciei a minha multiplicação. Eu sempre vou iniciar pelas minhas unidades. Então, a primeira unidade que eu tenho aqui é o 2, certo? Ó, dezena, unidade. Unidade, dezena e centena, no caso do 131. Então, eu vou começar minha multiplicação pela unidade. Eu não começo, por exemplo, 1 vezes 1, ou 1 vezes 3, ou 1 vezes 1, ou então 2 vezes 1. Eu começo pelas minhas unidades. Eu começo com 2 vezes 1. 2 vezes 1 igual a 2. Passo para o outro número para multiplicar? Não. Não passo para o outro número para multiplicar. Eu vou continuar realizando a minha multiplicação com a unidade 2, certo? Do número 12. 2 vezes 3, 6. E vou sempre anotando da minha direita para a esquerda. E 2 vezes 1, 2, certo? Próxima coisa que eu faço. Quando eu vou iniciar, já terminei de multiplicar a unidade pelos outros números, né? Quando eu vou iniciar a multiplicação com a dezena, eu pulo a casa das unidades, que no caso seria essa daqui. Eu pulo essa casa, em vez de escrever aqui embaixo, 1 vezes 1 igual a 1, eu vou escrever na casa das dezenas, certo? Não vou escrever na casa das unidades. Vou escrever na casa das dezenas porque eu estou multiplicando por uma dezena. Deixa eu só pegar a borracha aqui. Então, eu vou responder essa segunda parte da minha multiplicação pulando uma linha. 1 vezes 1, 1. Tá vendo que o meu 1 ficou na casa das dezenas? Porque eu já comecei minha multiplicação com dezenas. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. No caso aqui desse 1, ele está na unidade de milhar, mas tudo alinhado, certo? Unidade, dezena e centena. Tudo no seu cantinho como tem que ser. Após realizar essas duas multiplicações, eu somo os números normalmente e tenho o resultado final da minha multiplicação. Outro exemplo, né? 26 vezes 282. Faço novamente a mesma coisa. Coloco o número maior em cima, que é o 282. Alinho em unidade, dezena e centena. Vocês não precisam escrever isso aqui, certo? Durante o cálculo de vocês. Eu coloquei dessa forma para que vocês possam entender que tem que estar alinhado em unidade, dezena e centena. Mas não é obrigatório vocês fazerem colocando essas letras não, tá? Alinho com o meu... com o número de baixo, né? Multiplicando o multiplicador, todos alinhados em unidade, dezena e centena. E iniciamos a multiplicação com as unidades. No caso, 6 vezes 2. No caso do 6 vezes 2, ele é igual a 12, né? E ele é maior que 10. Como ele é maior que 10, eu não posso, por exemplo, já escrever o 12 aqui, certo? O que é que eu tenho que fazer? Então, todas as vezes que o meu resultado for igual ou maior que 10, nós temos que elevar o número da dezena. Se eu tenho o número 12, aqui é a unidade, aqui é dezena, certo? Eu vou elevar o número da dezena. Vou elevar para o 8, certo? 6 vezes 2, 12. Elevo o 1. Continua a minha multiplicação. 8 vezes 2... Ou melhor, perdão, 6 vezes 2, porque eu ainda estou fazendo a minha multiplicação com a unidade. 6 vezes 2, 48. Não posso esquecer de somar esse número que eu elevei aqui, certo? Então, 48 mais 1, 49.
Vou ter que elevar o 4, certo? Porque ele é um número maior que 10 e eu preciso elevar a minha dezena. Deixo as minhas unidades aqui, elevo só a minha dezena. E por último, 6 vezes 2, 12. Mais 4, 16. Ah, Isabelle, 16 é maior que 10. Então, eu deixo o 6 aqui e elevo para algum canto. No caso, eu não tenho mais número, certo? Ó, já acabaram meus números, eu não tenho mais número aqui. Para elevar o 1 para cá. Então, nesse caso, nós colocamos o número 6 e o número 1, no caso 16, que foi o resultado da multiplicação, no local apropriado, certo? Eu não elevo o meu 1 mais para nenhum canto, porque não tenho mais número para elevar. Após finalizarmos a multiplicação com a unidade, a gente inicia com a dezena, certo? Esse aqui foi o resultado da multiplicação pelo número 6. E agora nós vamos iniciar a multiplicação pelo número das dezenas, que é o número 2, certo? O resultado da multiplicação da dezena, ele deve ser colocado na casa das dezenas, que é aqui embaixo, certo? Por isso, a gente vai pular uma casa para acrescentarmos a resposta, certo? Então, 2 vezes 2, 4. Pulei uma casa. Sempre vou pular uma casa, certo? Se aqui tivesse mais um número, eu já tivesse terminado a minha multiplicação pelo 2. Se aqui tivesse mais um número, no caso, o da centena, né? O 126, o da centena, eu pularia mais uma casa para ele ficar no número das centenas, certo? O resultado. 2 vezes 1, eu pularia mais uma casa e colocaria o 2 aqui. Depois que eu terminasse aqui, eu pularia mais uma casa para escrever o resultado das centenas, certo? Mas aqui só vai até a dezena, porque é só por 26. Multipliquei. 2 vezes 2, 4, beleza. 2 vezes 6, 2 vezes 2, 16. Coloco o meu 6 aqui embaixo, 16 é maior do que 10. Vou elevar o número 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Por último, já que nós finalizamos a multiplicação, nós vamos somar o resultado que encontramos, certo? Com a soma, o resultado fica 7.332. Sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Os números bem certinhos um embaixo do outro. Lembrando sempre de pular uma casa, certo? Quando é multiplicação por 2 números, 3 números, não vamos esquecer de pular essa casa, certo? E uma coisa que é extremamente importante, se eu quiser realizar qualquer tipo de cálculo de multiplicação, é praticar a tabuada da multiplicação. Vocês viram que rapidinho eu fiz esses cálculos, porque eu já tenho na minha cabeça a tabuada de multiplicação, certo? Não dá pra gente ficar somando, peraí, 6 vezes 2. 6 vezes 2 é 6 mais 6. Ah, 6 vezes 8 é 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Isso leva muito tempo, acaba que a gente não está trabalhando multiplicação, a gente vai estar trabalhando adição. Então, é extremamente importante a gente trabalhar a multiplicação, a tabuada de multiplicação. Eu sei que vocês já viram mais uma vez tabuada de multiplicação, mas ainda assim é a atividade de hoje. Praticar a tabuada da multiplicação do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10, certo? Para fixar realmente esses cálculos aqui que aparentemente parecem grandes, serem bem rápidos para vocês, porque vocês já vão estar ligados na tabuada e essas respostas vão vir automaticamente na cabeça de vocês. Isso é se vocês praticarem a tabuada de multiplicação. Então, essa foi a primeira parte da aula de multiplicação, certo? Vamos assumir o compromisso de estudar a tabuada hoje. Amanhã nós vamos ver probleminhas, certo? Com multiplicação. Quero vocês já bem fera em tabuada para resolverem comigo também esses probleminhas de maneira rápida, fácil e utilizando multiplicação, certo? Não somente adição. É muito importante a gente estar com esse conteúdo fixado na nossa mente, ok? Então, um beijo da tia Isa e até a próxima, pessoal!